Vamos ver hoje, então, irmãos, a última das cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor, não é? Conforme nós já temos entendido e visto até aqui. Nós vamos ver hoje, talvez, a carta mais dura, porque o próprio Cristo não tem nenhuma recomendação direta para essa igreja, porque é uma igreja que chegou num patamar de incredulidade, irmãos, de distanciamento de Deus, que é preocupante. Ela não recebe nenhum elogio, não é? Há uma espiral descendente desde a igreja de Esmirna, passando por Pérgamo, Tiatira, Sardes, até chegar lá embaixo, lá na igreja de Laodiceia. O tema que eu tenho proposto para hoje, carta à igreja de Laodiceia, obviamente, seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, ele vai nos dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavra dura do Senhor aqui. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Um versículo muito conhecido, não é, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos ler juntos o último versículo, conforme está projetado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, as igrejas de Sardes e de Laodiceia somente receberam acusações do Senhor. A diferença é que a igreja de Sardes, ela ainda tinha um grupo de crentes fiéis ali. Podemos chamá-los de remanescente fiel. Mas me parece que a igreja de Laodiceia estava toda tomada. Irmãos, incredulidade é uma praga. Ela é pior do que a gripe que está rolando aí, está um monte de gente ficando gripado, é uma coisa braba, né? Ela é altamente contagiante. E vencer essa incredulidade é muito difícil. O crente, a pessoa vencer a incredulidade do coração, ou alguém ajudar uma pessoa a vencer a incredulidade do coração, é muito difícil. Às vezes a gente está com um crente e fala assim, e a palavra de Deus nos diz isso. Para ela não significa absolutamente nada. A palavra de Deus não tem autoridade na vida dela, não tem significado, não tem relevância, não tem importância. Agora, mais difícil do que tirar a incredulidade do coração de um crente é tirar a incredulidade do coração de uma igreja. Aqui a igreja na sua totalidade.
É uma igreja que não ora, é uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que só busca o seu próprio prazer, é uma igreja que não busca edificação um do outro, é uma igreja que só se preocupa com os seus, cada um se preocupa com os seus interesses, é uma igreja em que aí está imersa em incredulidade. E quebrar essa barreira da incredulidade só pelo poder do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja tem umas características interessantes que o autor vai usar na sua exortação à igreja. Ela estava, deixa eu só seguir um pouquinho antes de dar algumas informações, tem uma ideia principal que eu gostaria de realçar. O Senhor Jesus continuamente convida a igreja orgulhosa e autossuficiente ao arrependimento. Vou repetir. O Senhor Jesus continuamente convida a igreja orgulhosa e autossuficiente ao arrependimento. No mapa, nós então vamos encontrar a igreja de Laodiceia. Lembrando que nós estamos seguindo aquele roteiro, né? aquela rota do correio, do correio da época. Né? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Seguimos justamente essa rota. A igreja de Laodiceia, irmãos, ficava a cerca de 69 quilômetros lá da igreja de Filadélfia. Eram 3 cidades muito importantes. Sabe quando você pensa assim, região serrana? Você pensa em Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, não é isso? Lá, naquela época, você pensava em Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Eram cidades bem próximas. A cidade de Laodiceia ficava a 18 quilômetros apenas de Colossos, como quase daqui a Campo do Coelho, não é? Ficava a 10 quilômetros da cidade de Hierápolis. 10 quilômetros, não sei, daqui a Olaria, possivelmente, mais ou menos, quase isso. Não é? Perto, cidades muito próximas, não é? E muito atraentes. A indústria lá de Laodiceia produzia uma lã negra muito requerida para fazer roupa e para fazer também obras de tapeçaria. Lá em Laodiceia tinha uma escola de medicina muito famosa, especializada no cuidado de ouvidos e de olhos. Eles desenvolveram um unguento, uma pomada, um bálsamo, não é? Produzido através de um pó, aí eu vou quebrar talvez o meu intérprete aqui, pó frígio, não é? Esse pó, eles faziam pastilhas, essas pastilhas então eram trituradas e se transformavam em pomadas e passavam nos olhos, tá? Eles produziam colírios a partir desse pó e assim tratava dos olhos das pessoas, olhos infeccionados. Uma característica também interessante dessa igreja é que na carta, o pastor John Stott chama atenção para isso, na carta você não encontra a presença de judeus trazendo complicações para a vida da igreja. Nessa carta, você não encontra relatos de perseguição, como aconteceu lá em Pérgamo. Nessa carta, você não encontra a presença de Balaão, ou aqueles que seguem a doutrina de Balaão, de Nicolau, de Jezabel, falsos profetas. Essa carta, ela não sofria, essa igreja não sofria esse tipo de problema, mas ela estava entregue ao seu próprio orgulho, à sua própria incredulidade. Laodiceia, irmãos, era o lar dos milionários. Na cidade,
havia teatros, havia um estádio grande e um ginásio equipado com banhos. E as pessoas podiam se banhar naquele lugar. Era uma cidade de banqueiros e transações comerciais. Tanto é que, se não me engano, no ano 61, depois de Cristo, houve um grande terremoto que abalou algumas cidades próximas, e de vez em quando falamos desse terremoto, destruiu a cidade de Laodiceia. O governo romano, então, ofereceu dinheiro para que aquela cidade se recuperasse, e falaram: nós não precisamos do seu dinheiro, nós mesmos vamos bancar a reconstrução da cidade, e isso aconteceu. Mas era uma cidade com cristianismo nominal, um cristianismo acomodado. É espantoso como nós encontramos hoje em dia a presença ou pessoas se declarando evangélicos não praticantes. Ou mais ainda, os evangélicos nominais. Se dizem, mas não são de fato. Então vamos ver algumas coisas, algumas partes que nós podemos encontrar nessas igrejas. Em primeiro lugar, Jesus, o princípio, o evangelho e o fim de todas as coisas. O versículo 14 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 3 características nós encontramos a respeito de Cristo nessa igreja. Primeiro, ele é o Amém. O que significa Amém, irmãos? Assim seja, ou verdadeiramente. Mas Amém pode trazer também um significado, e esse significado me incomodou profundamente. Amém pode significar ser firme, confiável ou fiel. Paulo vai dizer que Jesus é o Amém, porque ele é firme, confiável e fiel. Irmãos, essas não são características de Deus. Deus é firme, Deus é confiável, Deus é fiel. Então, meu irmão, olha a seriedade da sua oração. Todas as vezes quando você diz amém, você está evocando as características de Deus naquela oração. Você crê que Deus está ouvindo aquela oração e que Ele é firme, Ele é confiável, não é? E Ele é fiel para responder aquela oração. Olha a importância do significado do amém. Deus é firme, confiável e fiel. Da mesma forma, Jesus é firme, confiável e fiel. A segunda característica diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus foi fiel e verdadeiro em todo o seu ministério. Jesus é confiável. Tudo que Jesus fala, inegavelmente, é verdadeiro. Isso vai ser também afirmado lá no último capítulo de Apocalipse, onde no versículo 6 diz: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Trazendo as características de Cristo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras porque o próprio Cristo está sendo apresentado através dessas palavras. E em terceiro lugar, irmãos, o texto apresenta Jesus como o princípio da criação. Ele estava no princípio com Deus. Onde nós encontramos isso? João capítulo 1, versículo 3. Ele estava no princípio com Deus. Toda a criação subsiste por causa de Cristo. Jesus é o que gera. Jesus é a fonte da criação. Deus chamou a criação à existência através de Cristo. Ele é o agente da criação. Estão entendendo isso? João capítulo 1, versículo 3 vai dizer:
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18, vai dizer assim: ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus. O primogênito de todas as criação. Primogênito aqui, irmãos, essa palavra protokokos, se não me engano em grego, significa não primeiro filho, mas o que tem proeminência e preeminência. Ele é o mais importante. Ele é a figura mais importante. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Essa é uma palavra maravilhosa. Essa é a palavra do Senhor. Havia uma heresia tomando conta da igreja de Colossos. É por isso que Paulo escreveu uma carta tão contundente, afirmando, olha, Cristo estava antes de todas as coisas. Essa heresia dizia o seguinte, que Cristo foi o primeiro ser criado. Inclusive, tem uma seita nos nossos dias que afirma justamente isso. Essa heresia tomou a igreja de Colossos, e como essa igreja de Colossos tomou a cidade de Colossos, era muito próxima da igreja de Laodiceia, essa heresia também estava se entranhando ali. Por isso que Cristo está sendo descrito dessa forma, o princípio da criação. Ele é antes de todas as coisas. Ele já existia antes dos tempos. Jesus é Deus. E Paulo vai afirmar isso. Tudo subsiste por causa de Cristo. Irmão, nós temos cerca de 20 constantes universais. Qualquer uma dessas constantes, se elas variarem, uma casa infinitesimalmente, né? Uma casa lá, se variar 0,00000001, o universo deixa de existir. Cristo mantém a harmonia do universo. Ele é que sustenta o universo. Se não fosse Cristo, o pecado já teria destruído o nosso universo. Ele é que mantém o universo. Mas, em segundo lugar, uma igreja se torna repugnante para Jesus quando, através das obras, mostra a fidelidade dupla para com Deus e o mundo. Olha comigo os versículos 15 e 16, o texto vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, que palavra é essa? Palavra dura do Senhor Jesus. Cristo está fazendo aqui um contraste interessante, preste atenção. A cidade de Hierápolis, lembre-se que Hierápolis ficava a 10 quilômetros de Colossos, ou Colossos, né? Aí eu não sei bem como é que pronuncia. Hierápolis ficava a 10 quilômetros da cidade de Laodiceia, e Colossos ficava a 18 quilômetros da cidade de Laodiceia. Hierápolis, ela tinha uma água quente, surgia, né? Naturalmente, uma água quente. E servia, então, as pessoas iam para lá para se banhar naquelas águas quentes e cheias de carbonato. Então, era considerada uma água medicinal. As pessoas iam para lá para se banhar, era uma água útil. Já a cidade de Colossos, vou falar Colossos, tá, gente? Não sei bem. Colossos. Já a cidade de Colossos, vinha da montanha uma água fria, límpida, fria, que atraía também pessoas. Muitos turistas iam para Hierápolis,
aproveitar a água quente, mas muitos turistas já apreciavam aquela água da montanha fria que ia para Colossos, entende? Mas não havia água em Laodiceia. Eles se gabavam de terem tido condições financeiras de fazer um aqueduto subterrâneo, trazendo água tanto de Colossos quanto de Hierápolis. Mas aquela água, mesmo aquela água quente ou água fria, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. Entende? Um visitante desavisado ia lá para uma famosa fonte que tinha lá, pegava aquela água morna e dava ânsia de vômito. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês me causam doença. Vocês me causam ânsia de vômito. Vocês me dão nojo, repugnância. Porque uma hora vocês estão dizendo que são meus servos, outra hora vocês estão no mundo. Uma hora vocês estão dizendo que servem a Deus, que são fiéis a Deus, outra hora vocês estão fazendo aquilo que o mundo quer. Isso me dá nojo. Irmãos, uma igreja fria é uma igreja acomodada, apática, insensível, mas ainda pode se tocar devido ao seu pecado. Uma igreja quente é uma igreja que apresenta fervor, interesse profundo, zelo com as coisas do Senhor. Mas uma igreja morna, ela flutua entre a indiferença e o ardor. Tem hora que ela parece que está muito fervorosa, mas tem hora que ela está completamente indiferente. É uma igreja morna. E esse tipo de igreja, sabe o que Jesus diz? Estou prestes, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Interessante que nessa própria palavra de Jesus, nós encontramos graça. Ele não disse, eu vou vomitar da minha boca, ele diz, estou prestes, estou pronto. É a graça sendo demonstrada, porque Jesus está esperando que quando essa carta chegar até eles, eles possam se arrepender, possam voltar e se tornar a igreja que Deus quer que eles sejam. Em terceiro lugar, eu pulei uma coisa errada aí, né? Perdão, irmãos. Em terceiro lugar, eu vou falar aqui, não tem ali, está aí. A avaliação que uma igreja pode fazer de si mesma, nem sempre pode ser verdadeira. O que essa igreja pensava? Não, eu sou rica. Olha o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Estou feliz. E nem sabes que tu és infeliz, sem miserável, pobre, cego e nu. Ah, essa igreja é uma igreja viva. Nossa igreja é uma igreja muito boa. Nossa igreja faz tantas coisas. Nossa igreja tem um movimento grande. É uma igreja que tem um saldo na conta estratosférico. Uma igreja que tem muito dinheiro no banco. É uma igreja que pode bancar qualquer coisa. Conheço um pastor que precisava fazer uma reforma lá na igreja. Ele procurou um membro da igreja e falou assim, estou precisando de 30 mil reais. Tá bom, pastor, toma aqui. Deixa eu passar o cheque aqui. Tá bom, pastor, toma aqui. Pronto. Se tiver alguém aqui, eu aceito, tá? Muito obrigado. Vamos abençoar a igreja, tá? Pode me procurar depois na hora da saída. Brincadeira. Irmãos, entende isso? Mas será que isso tudo realmente significa alguma coisa? Uma igreja que pensa muito bem de si mesma. Aliás, a única coisa boa daquela igreja é o que ela pensava a respeito de si mesma. Mas o que Deus pensa é muito diferente daquilo que ela realmente pensava. Há um contraste. Sou rico, estou bem de vida, estou bem suprido, nada falta, sou autossuficiente. E nisso se baseava a felicidade
da igreja. Mas em vez de felicidade, Jesus vai dizer, olha, você é infeliz. Em vez de bem suprida, Jesus vai dizer, você é miserável. Em vez de rica, era pobre. Naquele tempo, na Ásia Menor, existiam dois tipos de pobres. E me permita dizer, peneis e pitocos. Peneis e pitocos. Todos nós aqui somos peneis. Sabe por quê? Era aquele pobre que ele vivia, ele só possuía o suficiente para viver com o trabalho. Então todos nós aqui somos pobres, peneis. Concordam? Mas também existia o pitocos. O pitocos era aquele que mendigava para poder sobreviver. Jesus está dizendo, vocês são pitocos, igreja. Vocês são mendigos. Vocês pensam que têm recursos, mas vocês não têm. Vocês são pobres, são miseráveis. Além disso, Jesus vai dizer que a igreja era cega, ela não conseguia ver seu estado espiritual, era nua, ela estava desprovida. E pelo seu orgulho, não conseguia ver isso. Como mendigos, elas não tinham como comprar o perdão dos seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Em quarto lugar, irmãos, Jesus aconselha, repreende e disciplina a sua igreja como parte do processo de restauração. Olhe comigo o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. 3 conselhos, então, são dados aqui. O primeiro conselho é comprar de Jesus ouro refinado, porque está miserável e pobre. Esse é o primeiro conselho. Esse ouro que Jesus está dizendo é o ouro refinado, é um ouro sem escórias, é um ouro sem sujeira. Jesus está apelando para aquela igreja que ela seja santa e pura. Mas Jesus também está dizendo, em segundo lugar, para comprar vestes brancas para se vestir. Jesus fala, compre ouro refinado, porque ela é miserável e pobre. Jesus está dizendo, compre vestes brancas para se vestir, porque essa igreja está nua. A veste branca é sinal de inocência, de pureza. Uma igreja que não deveria ter de que se culpar. Isso é o que Jesus queria. Em terceiro lugar, Jesus está dizendo, comprar ou compre colírio para ungir os olhos, porque essa igreja está cega. Para que enxergue melhor a sua real condição e receba bem a repreensão e disciplina do Senhor. A grande pergunta que se faz é a seguinte: como assim, pastor? Como é que essa igreja ela pode comprar, já que ela é mendiga? Como que essa igreja pode pagar o preço necessário? Isso nos conduz, irmãos, a Isaías capítulo 55, versículo 1, que fala assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam comprar. Mas observe, isso é pela graça. Vocês não têm recursos para comprar aquilo que vocês precisam. Eu ofereço isso para vocês pela graça. Mas venham e busquem essas coisas. Busquem o ouro refinado, vestes brancas e o colírio para os olhos. Eu vou fornecer isso. Versículo 19, ele vai dizer assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso
Sê, pois, zeloso e arrepende-te, ou seja, diligente e arrepende-te. Repreender pode ser entendido como uma ação de Jesus para mostrar a falta da igreja, o que muitas vezes é acompanhado de vergonha. A disciplina é contundente se a repreensão não é ouvida. Primeiro vem a repreensão. Se não é ouvida a repreensão, segundo vem a disciplina. Não é isso que você fala com o seu filho? Um pai e uma mãe conscientes, eles não ameaçam se não forem fazer. Se você chegar assim e falar assim, Ana Júlia, se você continuar fazendo, você vai tomar uma chinelada. Aí ela continua fazendo. O que vai acontecer com a Ana Júlia? Ela não toma chinelada. Ela aprendeu alguma coisa? Não, ela vai continuar fazendo. Mas, Ana Júlia, se você continuar fazendo isso, você vai tomar uma chinelada. Não quero fazer isso, não. Ela não precisou chegar ao ponto da disciplina, porque ela já ouviu a repreensão. Jesus nos ama. Jesus nos repreende. Mas Jesus também nos disciplina. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer a sua igreja fora do rumo, ou fora do prumo que Ele mesmo tem traçado através da sua palavra. Então, ele faz duas advertências, ou duas orientações. Dá duas orientações. Primeira, seja zeloso. Ou conforme a nova tradução na linguagem de hoje, que eu gostei muito, levem as coisas a sério. Irmão, tem muita gente aqui não, nas nossas igrejas, aqui também, que leva a sério os seus estudos, leva a sério o seu trabalho, leva a sério o seu lazer, leva a sério a sua casa, leva a sério a sua família, mas não leva a sério as coisas de Deus. E de vez em quando um líder, um pastor, que seja, precisa falar, meu irmão, o que está acontecendo contigo? Você não está levando a sério as coisas do Senhor, não está tendo compromisso com as coisas de Deus. Jesus está dizendo para essa igreja, leve a sério. Ele também está dizendo, arrependa-se, mude a sua forma de pensar, mude a sua mente para melhor. Emende o seu coração, emende aquilo, a sua atitude, sinta a tristeza, pesar pelos seus pecados, mude a sua trajetória. Irmãos, Cristo não desiste da igreja. Apesar da condição tão triste como essa igreja de Laodiceia, Ele continua amando a igreja. Antes de revelar o juízo, vomitar da sua boca, Ele demonstra misericórdia. Por isso que Ele repreende e disciplina. Porque Ele não quer chegar ao ponto de descartar aquela igreja por lhe fazer mal. Em quinto lugar, Jesus continuamente oferece a oportunidade de arrependimento e de restabelecimento da comunhão com Ele. Olha esse versículo 20, um versículo bem conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes esse versículo é usado para evangelização. Mas aqui não está falando de incrédulo, está falando de igreja. Cristo está fora da igreja. Deixa eu entrar. Eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero ter um relacionamento com você. É óbvio, irmãos. Quando a gente fala em igreja, nós não estamos falando daquela porta da saída. Nós estamos falando de cada membro da igreja. Isso significa o seguinte: Cristo está batendo no coração de você hoje, dizendo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero cear contigo. Essa ceia,
Era uma refeição efetuada já no final do dia, após as horas de trabalho. Era uma atmosfera de lazer e de comunhão íntima. Jesus está dizendo: deixa eu entrar, igreja. Deixa eu entrar, membro da igreja, porque eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar com você, me relacionar intimamente contigo. Você tem aberto seu coração para Jesus? Mas pastor, eu já sou crente. Espera aí, não estou falando disso. Eu estou falando que tem muito crente com o coração fechado, flertando com as coisas do mundo, deixando Jesus do lado de fora. Lógico que isso pode significar incredulidade, mas pode significar a realidade de uma pessoa que ainda não foi salva. É membro da igreja e está perdida em condenação eterna. Isso é muito sério, irmão. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar, ele quer ter comunhão contigo. Comunhão é comer junto, é um momento de intimidade, de alegria junto. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter com você. Interessante que, em primeiro lugar, a iniciativa é dele. Ele é quem bate, ele quem busca um membro rebelde para se reconciliar com ele. Ele toma a iniciativa, e a iniciativa sempre parte dele. Em segundo lugar, a parte da pessoa é ouvir a voz de Jesus. Irmãos, nós temos muito crentes com coração duro, dura cerviz, não se inclina. Às vezes a artrite vai tomando conta, a gente tem dificuldade de fazer alguns movimentos, né? Mas isso é a respeito do coração. Coração tremendamente duro. Ouvir a voz de Jesus é se dobrar perante essa voz. Em terceiro lugar, a pessoa ouvindo a sua voz, Jesus disse que entraria na sua casa, comeria com ela, manifestando comunhão. Jesus bate, irmãos, e Jesus está batendo, e muitas vezes Jesus vai usar as circunstâncias. Jesus usa uma pregação igual a essa, ou igual dos domingos, sejam eles pregadores, para bater. Jesus usa uma doença, Jesus usa uma falência financeira, Jesus usa um hino, Jesus usa um cântico, Jesus usa a palavra de um irmão para bater ao seu coração. E ele chama o crente através da sua palavra. Essa é a forma que Jesus usa. Em sexto e último lugar, Jesus dá ao crente obediente e vitorioso a promessa de reinar com ele. Que esperança que eu e você podemos ter. Reinar com Cristo. Versículo 21, ele vai dizer assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. O vencedor é aquele que persiste, é aquele que permanece diante das tentações e diante das perseguições. Esse vencedor é o que Jesus se refere aqui. É esse vencedor que permanece firme em meio às lutas. O crente vitorioso, ele vai poder então, esse vencedor, ele vai poder então desfrutar de todas as bênçãos do reino que Deus tem preparado desde antes da fundação do mundo. Essa promessa, ela está baseada em Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel, capítulo 7, versículo 27, o texto vai dizer assim, ouça por gentileza: o reino e o domínio
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Jesus quer que nós desfrutemos do reino. Jesus faz com que nós nos assentemos com Ele em glória. Isso vai ser muito bem lembrado no capítulo 4 de Apocalipse, mas isso só no próximo sermão que nós vamos ver. O versículo 22, então, encerra com aquela clássica declaração que é repetida em todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um refrão que se repete. Isso significa que toda a igreja recebe da parte de Cristo essa mensagem de louvor, reprovação e de promessa. Mas também aqui tem um quê de dia do juízo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele, preste atenção por favor, Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Tanto é que a igreja de Laodiceia desapareceu, deixou de existir, foi lançada fora, foi vomitada, afastada de Cristo. Algumas aplicações, irmãos, que lições podemos tirar para nós hoje? A primeira lição prática, para mim e para você. Qual foi a última vez que você fez uma avaliação honesta do seu estado espiritual? A celebração da ceia do Senhor é algo importante, conforme fizemos hoje. Porque antes de celebrarmos a ceia, nós somos conclamados a um autoexame, a um exame pessoal, um exame da sua vida com Deus. Como é que você está com Deus? Como você está com Deus? Como é que anda a sua vida espiritual? Você tem se enganado? Ou realmente apresenta o zelo, o interesse, leva as coisas do Senhor a sério? Ou você tem se enganado, ou apresenta o fervor que é típico daquele que está em plena comunhão com o Senhor? Que tipo de crente você é? A segunda aplicação, quando você ora ou louva ao Senhor, essas coisas são recebidas de bom grado por Ele, ou Ele sente repugnância com a sua atitude? Irmãos, Deus detesta hipocrisia. Quando você está aqui cantando na igreja, ou cantando em casa, será que Deus está se agradando com o seu louvor? Ou Deus está sentindo nojo, porque você está expressando algo que você na realidade não acredita? Ou você está cantando ao Senhor, mas a sua vida não condiz com o seu louvor? Quando você ora, Deus se agrada com a sua oração, ou Deus sente nojo da sua oração? Porque a sua vida não está de acordo com aquilo que Deus quer de você. Deus não suporta uma pessoa que flutua na sua fé. Deus não suporta um crente com fidelidade dupla. Ora se mostra fiel, ora está andando conforme o mundo. Crentes assim são rejeitados, porque na realidade nunca tiveram uma fé verdadeira. Mas em terceiro e último lugar, o que você vai fazer perante a proposta de Jesus de ter o relacionamento com você restaurado? Meu querido irmão que está aqui presente, você que está nos acompanhando através
das redes sociais. Se você é um crente, mas está por demais encantado com as coisas dessa vida, com aquilo de bom que essa vida pode oferecer, e você então se esquece de manter uma vida de comunhão com Deus, em constante busca de santidade e pureza, ainda há tempo. Jesus está batendo a porta do seu coração, mas é necessário que você abra essa porta. Mas também uma palavra para aqueles que ainda não têm a Cristo no seu coração. Se você ainda não reconhece Jesus como Salvador de sua vida, como Senhor de sua vida, não deixe de passar a oportunidade que Ele te dá hoje, nessa noite, de ter um relacionamento com Ele. Reconheça a necessidade de Jesus, receba Cristo em seu coração. Ele está batendo também. Ele também está dizendo para você, nessa noite, através dessas palavras, através dessa pregação, me receba no seu coração. Tenha Cristo em sua vida. Você, querido amigo que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus, você que ainda não tem Jesus na sua vida, no seu coração, em casa, é tempo de crer em Cristo. Conforme diz o hino que nós cantamos recentemente, amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o tempo de crer em Cristo. Vamos orar, irmãos? Se coloque em pé, por gentileza. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, por certo, entendemos a Tua palavra, porque há uma promessa de que a Tua palavra ela sempre cumpre o propósito a que é enviada. Mas quem sabe aqui, alguns estão com os ouvidos fechados, alguns estão com os corações fechados, e Cristo está usando essa palavra para poder penetrar nesse coração, está batendo nesse coração, através dessa palavra anunciada, mas essa pessoa precisa abrir o coração para Jesus. Um crente com o coração fechado para Jesus é algo inadmissível. Ó Senhor, não desista desse crente, não desista da sua igreja, continue batendo, Senhor, através das oportunidades que Tu dás, ó Pai. Mas que o Teu Santo Espírito esteja convencendo essa pessoa a abrir o seu coração e viver a vida que Cristo tem para ela. Da mesma forma, ó Pai, nós oramos por aquele que não tem Jesus ainda, que não tem um relacionamento com Jesus, que não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não disse ainda no seu coração, Jesus, entra na minha vida, promova as mudanças necessárias. Ó Deus, ó Santo Espírito, venha atuar nesse coração, venha trazer convencimento do pecado, da condenação eterna que essa pessoa está destinada, ó Pai, para que ela possa entender a necessidade de Jesus e receber a Cristo na sua vida, ter uma vida mudada nesse tempo que está aqui na terra, mas também ter a certeza de uma eternidade nos céus. Ó Deus, não deixe que a Tua palavra volte vazia, que ela opere nos corações aqui presentes. Em nome de Jesus, amém.